Olá, eu sou Janaína Polidório e o vídeo de hoje ele é bem especial porque ele é um vídeo que eu demorei meses para poder elaborar. Eu comecei a elaborar ele o ano passado, ainda no final do ano, e porque a questão dele é muito delicada. As pessoas elas falam sobre metodologias e métodos para a educação, e daí eu queria fazer um vídeo sobre o melhor método para a alfabetização. E daí eu não sabia muito bem como fazer um paralelo para as pessoas entenderem melhor o que eu quero passar em relação à melhor metodologia para a alfabetização. E daí eu encontrei há alguns dias, me veio a ideia de como que eu poderia fazer isso. Quem me segue lá no Instagram, e se você não segue ainda, você pode seguir no @JanaínaPolidório do Instagram, acompanhou ontem a montagem de uma parte desse vídeo, porque lá no Instagram às vezes eu mostro os bastidores, Então quando eu estou preparando um material novo, às vezes eu tiro uma tela do computador conforme eu vou preparando, ou se não do rascunho que eu fiz antes de preparar o material, porque às vezes eu faço rascunhos à mão. Esse aqui no caso, para poder explicar dos métodos vai ser um pouquinho esquisito, porque eu vou começar com uma receita culinária, e daí eu vou fazer o paralelo com os métodos logo em seguida. Quem estava ontem lá no Instagram comigo participou da elaboração do cartaz culinário, porque daí foi dando sugestão sobre cores, sobre partes do cartaz. E agora vocês vão conhecer um pouquinho desse cartaz e eu vou explicar as partes de uma receita. Enquanto eu explico, você pode ficar pensando que receita será essa. E daí essas partes da receita elas vão depois dar na parte de método que eu vou explicar para vocês. Então vamos começar aqui. Então eu tampei uma parte grande da receita, ela é uma receita ilustrada. E aqui eu deixei aparecendo só um dos ingredientes, que é um ovo. Quando a gente tem um ovo sozinho, esse um ovo sozinho, ele pode ser feito algumas coisas com ele. A gente pode fazer ovo mexido, pode fazer ovo frito, pode fazer ovo cozido, pode fazer alguns tipos de ovos, mas o ovo sozinho, ele não nos dá a possibilidade de poder fazer outras coisas com ele. Então, mesmo quando a gente faz só o ovo, a gente ainda acaba acrescentando uma pitadinha de sal ou algum temperinho. Então, o ovo, quando ele está sozinho, sem ser no universo de uma receita, ele dá algumas possibilidades para o cozinheiro, para o chefe. Mas ele não dá muitas, ele tem limites. E eu queria que você lembrasse muito bem disso que eu tô falando, que quando o ovo está sozinho, ele tem limites. Ele não permite a pessoa fazer muito além daquilo. E aquilo fica enjoativo, porque imagina você comer ovo todos os dias. Daí, essa receita aqui que eu vou mostrar pra vocês, além do ovo, ela tem um segundo ingrediente que eu queria falar também, que aqui vamos voltar à receita. Vou tirando aqui aos poucos. O segundo ingrediente são as 2 colheres de chocolate em pó. Chocolate em pó também. Você pode, com o chocolate em pó, você pode juntar um pouquinho de água e daí ele fica líquido, pode colocar um pouquinho de leite. Ele sozinho, ele tem o sabor. Quando eu era pequena eu comia muito chocolate em pó na colher, porque eu gostava muito, até mais do que o que a gente chamava de Toddy, que era chocolate com leite, porque ele é bem docinho. Mas o chocolate em pó sozinho, ele não nos dá assim várias possibilidades. Assim como eu expliquei do ovo, o ovo ainda tem um pouquinho mais de possibilidade, e isso é o que vai ser mais importante da receita para nós no que tem respeito à metodologia, que eu vou explicar depois. O ovo, ele tem alguns leques de possibilidade, mas são limitados. E o chocolate em pó, ele já é uma coisinha um pouquinho, assim, não é natural, é uma coisa mais elaborada, ele passa por um processo de fábrica. E ele tem, assim, limites maiores que o ovo, ele não dá, assim, tanta possibilidade para fazer as coisas sozinho. Ele precisa de outros ingredientes para poder virar alguma coisa. E daí, claro, a receita aqui que eu vou mostrar para vocês tem alguns outros ingredientes que a gente vai ver agora, que eles são menos importantes para a explicação, mas eu vou mostrar aqui. Essa receita vai um ovo, 2 colheres de chocolate em pó, óleo, farinha de trigo, açúcar, leite e fermento em pó.
Eu não coloquei as quantidades porque elas são irrelevantes para a explicação. Mas esses ingredientes aqui juntos, quando a gente faz a junção deles, eles fazem um tipo de complementação que dentro de uma receita vão resultar em um bolo de caneca. Então aqui a gente tem os ingredientes para uma receita de bolo de caneca. Mas só os ingredientes sem saber o que fazer com eles não dá o bolo de caneca. Eu vou precisar de uma parte importante da receita, que é o modo de fazer, que aqui eu escrevi assim corrido, né? Que daí modo de fazer todo mundo conhece, né? Coloque o ovo na caneca e bata bem com um garfo, acrescente o óleo, o açúcar, o leite, o chocolate e bata novamente, daí vai indo a receita. Então a gente teve aqui nessa explicação o ovo, que ele é limitado sozinho, mas ele tem algumas possibilidades, né? Que é o ovo mexido, o ovo cozido, aquela coisa toda. A gente tem as colheres de chocolate em pó, que já é um ingrediente que já é processado por fábrica, e daí ele traz menos possibilidades sozinho do que o ovo. E a gente tem os outros ingredientes que juntos se complementam e conseguem ser transformados no bolo de caneca quando a gente segue instruções. Explicada essa parte da receita, que eu vou voltar daqui a pouquinho nela, depois que eu explicar os métodos, eu vou explicar para vocês qual é o método mais assim interessante para a alfabetização dentro dessa contextualização, e daí vocês vão ficar sabendo qual que dá mais certo. Nessa segunda parte eu vou explicar cada método que é utilizado para a alfabetização, e o método é uma coisa interessante de alfabetização, porque todo o tempo que eu dei aula, eu fiquei bastante tempo em sala de alfabetização, e daí na maioria das vezes os professores falam assim, porque eu só uso o método tal, porque ele dá certo. Daí vem outro professor e fala, eu uso o outro método tal, e ele dá super certo. E daí eu quero que vocês guardem também essa informação, assim como eu falei que seria interessante guardar a informação do ovo, que ele tem um limite. E daí eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar explicar rapidamente essa parte, porque ela não é a mais importante. Aqui é só uma explicação um pouco por cima assim, dos métodos, só para ver a diferença entre eles. E daí depois continua a explicação qual é o melhor método para você poder entender melhor. Então vamos lá. O primeiro método que eu vou mostrar aqui, uma informação importante. Os métodos que vão estar aqui acima, eles são sintéticos, porque eles partem de partes menores da palavra. E os outros são analíticos, porque eles partem de partes maiores das palavras. Então vamos para o primeiro aqui rapidamente. O primeiro método é o alfabético. Então no método alfabético, o professor ensina as letras, o A, o B, o C, separadamente. E daí a cada nova letra vai sendo ensinada à criança palavras com aquela letra, isoladamente. Além do método alfabético, a gente tem o método silábico, que ele tem algumas variações atualmente, que dizem que ele foi reformulado, mas na verdade é o mesmo método com outras estratégias, porque o método em si, ele não modifica, o que modifica são as estratégias, porque a análise dele é na sílaba. Então o professor ensina por sílaba, seria o babebi bobu, tatete totu, tão, né? Depois eu fiquei sabendo que tinha o tão, depois de uns anos que eu estava dando aula. E depois você vai entender porque eu falei depois e não antes, porque não exatamente eu usava uma metodologia só. A gente tem o método fônico, que ele está um pouco em alta, né, ultimamente na mídia, porque algumas pessoas têm preferido ele, porque ele trata do som. Então, por exemplo, aqui a gente tem a letra J, só que a letra J, ela tem esse som que está aqui ao lado representado. A letra J, escrita do jeito que a gente escreve, ela se chama grafema. E o som da letra J é diferente, representado graficamente, é o som de J. Então, o J ou J é o que vai ser trabalhado no método fônico. Então, a criança aprende o som das letras para poder ser alfabetizada. São 3 metodologias diferentes. Eu vou deixar a metodologia do meio por último,
porque daí eu vou precisar que vocês recordem uma coisinha. Próxima metodologia aqui já é analítica, né? Ela é da palavração. Então é quando você dá frases ou textos para a criança e daí você pede para ela completar, que eu desenho uma baleia, né? A baleia, daí a criança tem que escrever baleia, vive no oceano. Então é a alfabetização por palavras, daí dá várias palavras, a criança tem que identificar onde está a palavra baleia, coisa e tal. Tem a sentenciação, que é quando é pela frase. Então vocês vão ver um pouquinho de semelhança com o silábico, porque às vezes a professora que dá o método silábico, ela trabalha por sentenciação de palavras com a mesma sílaba no começo. Então Beto bate a bola. Então ela vai trabalhar aqui o babibi bobubão no começo das palavras também. Mas na verdade ela vai estar trabalhando tanto um método sintético quanto um analítico sem perceber. É uma mescla de métodos. E daí é sempre assim, daí Beto bate a bola, parte da frase, e daí dessa frase inteira a professora vai trabalhando só bola, só Beto, só bate, e assim vai trabalhando as palavrinhas. E o que tem de parecido entre elas, que seria a letra B, e daí ela vai acrescentando coisas. O método global, quando você dá textos e dentro do texto você começa a trabalhar a memorização desse texto, aqui eu escolhi uma parlenda de escolha, né? Unido unité, salame minguei, coisa e tal. E daí, desta parlenda que o aluno vai memorizar o texto, ele tem que identificar onde estão as palavras, colocar na ordem, então esse aqui é o método global. E o último método que está aqui escondido, ele tem uma pegadinha, porque algumas pessoas confundem ele. É o método fonovisio-articulatório, que algumas pessoas conhecem popularmente como método das boquinhas. Então, o que acontece nesse método? Algumas pessoas confundem esse método fonovisio-articulatório com o fônico, e eles são diferentes. No fônico, eu vou trabalhar o som e vou dar ênfase no som, e no fonovisio-articulatório, eu vou dar ênfase na imagem da boca. Então qual é o movimento articulatório, por isso que é visio-articulatório, que sai no som, que é o fono, da letra A. Depois da letra E, da letra I, geralmente são trabalhadas primeiro as vogais e depois as consoantes. Esse método fonovisio-articulatório é bastante trabalhado também em Portugal, assim como o método fônico. Os outros métodos, eles são trabalhados em vários países, incluindo também o fonovisio que eu falei e o fônico, dependendo da natureza da língua. Por que a natureza da língua? Isso é uma coisa importante que não cabe no vídeo, mas eu vou dar uma explicaçãozinha rápida. Às vezes a gente ouve falar, por exemplo, que mas na Finlândia o método de alfabetização é perfeito. Ok, só que a gente não pode usar o método de alfabetização da Finlândia no Brasil, porque a natureza da língua da Finlândia não é a mesma natureza da língua do Brasil. O português é uma língua quantitativa, a gente tem vários tipos de língua no mundo. A gente tem, por exemplo, no Japão, a língua é tonal, então ela depende da altura da voz. Quando o som sai mais alto é uma letra ou uma palavra até. Quando sai mais baixo é outra, por isso que é tonal. O português, sendo uma língua quantitativa, ela tem uma natureza diferente de outros países. Então, nem sempre um método que dá certo em um país para alfabetização dá certo em outro. Então, falar que a gente pode usar o mesmo método é questão de falta de informação da pessoa que dá esse tipo de informação. Eu só queria deixar claro porque tem muita desavença, às vezes, em escola por causa desse tipo de coisa. Então, aqui eu expliquei um pouquinho de cada método e vocês repararam que eu não falei das hipóteses de escrita e nem do construtivismo. Por que eu não falei do construtivismo? Porque a gente pode falar porque o método tradicional é o método construtivista. Primeira coisa, que o construtivismo é uma teoria. E eu vou explicar por que é uma teoria. E aqui a gente viu os métodos, e os métodos, aqui eu vou fazer uma linkagem com a receita que eu deixei aqui no cantinho. Eu trabalhar aqui com a minha criança somente o método alfabético, ou somente o método silábico, ou somente o método fônico, o que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando só o ovo com ela.
Eu não vou estar trabalhando todos os ingredientes para virar uma receita. Eu vou trabalhar só uma forma de ver as palavras. Então eu vou deixar por enquanto para você refletir o que isso vai causar, não conforme você está explicando para a criança e ensinando naquele ano, mas o que vai causar para essa criança quando ela estiver no 4º, 5º ano. Porque o efeito que tem não é na série de alfabetização. A criança pode sim ser alfabetizada com qualquer um desses métodos, desde que o professor saiba aplicar. Qualquer um deles é eficaz. O professor tem que saber aplicar. Só que a questão não é a série em que está sendo aplicada. A questão é o efeito avalanche que ele vai dar depois de alguns anos na vida da criança, na vida escolar. Que é o que causa a evasão escolar lá antes do ensino médio, que eu já vou explicar daqui a pouco. Bom, agora chegou a vez da hipótese de escrita. Então eu tinha falado lá, então, na parte anterior, que a hipótese de escrita eu não tinha falado porque ela não se encaixaria nos métodos. Os métodos, eles são criados para quê? Para analisar o alfabeto, porque a capacidade do ser humano de leitura e escrita não é natural, não é uma coisa que vem com a gente precisa aprender. Como a gente precisa aprender, ao longo dos anos foram criados métodos que são aqueles ali que eu expliquei para vocês agora. Agora vamos à questão da hipótese de escrita, que eu não vou explicar uma a uma, só vou passar por cima para você entender a relação delas com os métodos. Quando alguém entra em contato comigo, ou com a Rose, que faz o atendimento do site da loja, e pergunta: então, eu tenho um aluno que não está alfabetizado. A minha primeira pergunta é: qual é a hipótese de escrita? Veja que eu não pergunto qual é o método que o professor trabalha e não faço nenhuma outra pergunta. Minha única dúvida em relação ao aluno que não está alfabetizado é qual é a hipótese. Você vai entender por quê. Então aqui tem um quadro de hipóteses de escrita. O que eu fiz? A princípio, são 4, embora as pessoas coloquem algumas no meio, mas basicamente é o pré-silábico, o silábico, silábico alfabético e alfabético. Daí tem o alfabético ortográfico, silábico com valor e sem valor, o pré-silábico cru, que a gente chama, e o pré-silábico já avançadinho. Por quê? Porque embora tenha essas 4 classificações básicas, dentro de cada hipótese, as hipóteses mostram como o meu aluno está pensando em relação às letras. Dentro das hipóteses tem níveis, e esses níveis eles são variantes, que eu vou explicar mais à frente numa postagem que eu vou fazer, mas ainda é surpresa, essa eu conto depois. Se você tem dúvidas sobre as hipóteses, você pode ver alguns vídeos meus no meu canal YouTube, que lá eu trago explicando hipótese por hipótese, separadamente, o que você faz, como ela funciona, que atividade que faz avançar. Lembre-se, eu não falei qual é o método, eu falei da hipótese, porque eu estou dando ênfase aqui na hipótese. Agora voltando aqui nas hipóteses, então aqui no pré-silábico eu coloquei só uma forma de escrever formiga, todos estão escritos formiga. O silábico tem várias formas de escrever, que eu coloquei XAL, porque ele vai ler formiga, sem valor, ou formiga, com valor nas vogais, ou formiga, com valor ora na vogal, ora na consoante. Silábico alfabético vai mesclar, provavelmente ele não vai colocar o R de formiga, vai confundir o G com o H. E o alfabético ele pode escrever inteiro, ou ele pode esquecer, por exemplo, do R, que é um pouquinho mais complexo de ouvir. E daí o que acontece? Essas hipóteses de escrita, elas são uma teoria da construção da escrita, uma teoria cognitiva, que vão contar para o professor qual dessas metodologias ele vai precisar naquele momento. Então vocês vão ver alguns vídeos mágicos no YouTube de várias pessoas, por exemplo, mostrando que a criança passou magicamente em 20, 30 minutos do pré-silábico para o silábico, com o método fonovisio-articulatório. Só um exemplo. Porque o que o pré-silábico precisa? O pré-silábico precisa do som e precisa da visão, porque às vezes ele não está fazendo essa relação. Então ele precisa ter o som
a visão da boca e a articulação. Quando ele tem esses 3 elementos sendo trabalhados individualmente com ele, especialmente nas vogais, ele pode se tornar de pré-silábico para silábico em 20 ou 30 minutos sem problema. Quando o aluno está, por exemplo, silábico alfabético, ele vai precisar ou de um método de palavração, ou de um método silábico, ou de sentenciação. Algumas vezes eu posso usar o método global, mas de um modo que eu trabalhe a palavração e a sentenciação. Se ele tiver alfabético, método global. Trabalharia o fônico ou o fono visoarticulatório no caso dele precisar de parte de ortografia. Silábico, ele precisa do método alfabético, porque ele precisa firmar as letras, do silábico, e ele poderia também trabalhar o fônico ou o fono visoarticulatório. Então você percebe que as hipóteses, elas não são uma metodologia, elas são o sinal que o professor precisa para poder trabalhar determinado método. Então, se vocês ouvirem alguém falando que vai trabalhar, por exemplo, o método fônico, e aquele método fônico vai dar conta da alfabetização, por essa explicação que eu acabei de dar, você vai perceber que isso não é totalmente verdade. Porque uma coisa é a pessoa estar alfabetizada e outra é ela estar letrada. Para ela estar letrada, eu preciso trabalhar um pouco de cada método. Então, qual é o melhor método de alfabetização? Ainda não vou dar a resposta, mas você já deve saber. As hipóteses, elas servem para isso. Mas aqui nesse cartaz, não tem apenas as hipóteses, tem um outro tema muito trabalhado na alfabetização, que é a consciência fonológica. A consciência fonológica é uma estratégia, então veja, aqui é uma teoria cognitiva e aqui é uma estratégia, que tem toda uma teoria por trás também, que ela trabalha alguns elementos sonoros, ou seja, ela é fonológica porque ela vai trabalhar com som. E a gente aproveita esses sons na alfabetização, porque quando o meu aluno está em qualquer uma dessas hipóteses, eu posso usar esses recursos como ferramentas para ele avançar. Não que isso seja uma metodologia, porque todos esses recursos, eles são trabalhados desde os 3 anos de idade até os 10 ou 11 anos de idade da criança. E tem uma sequência para ser trabalhado, não é assim, eu vou fazer como eu quero. Primeiro é rimas, depois é a literação, que é som inicial. Alguns professores trabalham som final também, que não é a literação, mas já faz junto. Discriminação de som e depois discriminação de palavra. Segmentação de palavras ou segmentação de sílabas. Combinação, isolamento e manipulação de fonemas e sílabas. Então, todos esses elementos, eles são trabalhados junto com qualquer um desses métodos. Por quê? Porque ele não vai trabalhar a escrita, ele vai trabalhar a parte sonora. Então, você vai prevenir que o aluno tenha alguns problemas de fono, porque às vezes algum problema de fono é devido ao modo que ele escuta e ao modo como ele articula. Então, quando você dá rimas, a literação, e não é assim, eu vou dar rima só com 3 anos, a literação só com 4, não. A criança vai estar no 4º ano do ensino fundamental, você vai voltar em rimas, porque pode ser que não tenha sido trabalhado antes. Só que você vai trabalhar um tempo menor e numa profundidade diferente. A rima que é trabalhada com a criança de 3 anos é totalmente diferente com a de 4, com a de 5, com a de 6, assim conforme a idade. Pois a literação também, o propósito é diferente. E daí você vai criando, a intenção da consciência fonológica é que a criança possa manipular. Por que manipular? Porque quem manipula tem domínio. Na verdade, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque para você poder discutir com alguém sobre uma metodologia ou ter o discernimento se o que a pessoa está te contando sobre aquele método é válido, você precisa ter o conhecimento, você precisa manipular informações sobre métodos. Então eu espero que até aqui esteja claro, porque a informação final que eu vou dar, ela é a mais importante de todas.
Antes dela, eu gostaria de lembrar, porque senão eu vou esquecer, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clique no sininho de notificações para ativar, que daí quando tiver vídeo novo você recebe. E agora vamos à última parte do vídeo, que é a mais importante. Então agora chegou a hora da resposta final. Qual o melhor método de alfabetização? O melhor método de alfabetização é o que seu aluno precisa, não é o que você quer. Então, se meu aluno precisa de um método silábico, eu vou usar um método silábico. Se meu aluno precisa de um método de palavração, eu vou usar palavração. Não quer dizer que eu vou usar só um método, porque quando você usa um método só, volta naquela história do ovo. O seu aluno só vai conseguir fazer um tipo de informação com aquilo, digo neurologicamente falando. Porque no cérebro dele, ele só consegue trabalhar com uma quantidade limitada de informação, porque você não deu a ele o que ele precisava para poder analisar a leitura escrita de vários ângulos. Então vamos agora para a questão do letramento. A gente tem ouvido algumas coisas na mídia sobre letramento, que o letramento é uma bobagem do construtivismo. Então, primeira coisa, se você procurar na internet, inclusive em outros idiomas, sobre letramento, você vai descobrir que essa palavra não existia no Brasil até pouco tempo, porém ela só tem mais de 6.000 anos de idade. Então, impossivelmente, digamos assim, um neologismo, ela poderia ser considerada algo novo e do construtivismo. O letramento vem de literacy, do inglês, ou de littératie, do francês. E se você procurar em francês, é a língua que tem mais informação sobre letramento. Assim, eles têm... É impressionante a quantidade de informações sobre como letrar uma criança eles têm. E agora a diferença. Quando você alfabetiza, que é quando você usa os métodos, ou quando você analisa a hipótese de escrita e vê qual método a criança precisa, você está alfabetizando, você não está letrando. O letrar é quando você prepara a criança socialmente para a leitura escrita. O que é isso? Eu vou explicar. Eu tenho aqui um quebra-cabeça com algumas peças, e quando eu monto essas peças, vou montar aqui para vocês verem, acho que não cabe aqui, vou colocar aqui. Quando eu monto as peças, vocês vão perceber que essas daqui são as peças de um método de alfabetização. Então, quando eu uso um método de alfabetização, vai me acontecer isso aqui, que não está acontecendo, mas vai acontecer. Chega. Bom, eu vou montar aqui e vocês vão ver que esse quebra-cabeça vai acontecer um problema gravíssimo com ele. Quando eu monto e eu tenho acesso a apenas um método ou dois no máximo, que às vezes tem a mesclagem, né? No cérebro da criança é isso que acontece. Então, quando eu sou alfabetizada com A, B, C, alfabético, método alfabético, ou com Ba, Be, Bi, Bo, Bu, ou com A, B, C, D, E, são os sons, ou com qualquer outro daqueles métodos, a criança consegue juntar as informações. Então, ela vai juntar que o A com N com A dá Ana. Só que dentro de um contexto de leitura, vai acontecer que aquela criança, ela não vai conseguir enxergar o por trás daquelas letras, daquela formação. Ela vai ler que é Ana, vai ler que é come, vai ler que é bala. Ana, come, bala. Para alfabetização, esse Ana, come, bala está perfeito, a criança está alfabetizada, mas não quer dizer que ela está letrada, ou seja, não quer dizer que o cérebro dela recebeu as informações suficientes para ela poder ter um letramento real. O letramento real não vai acontecer no primeiro ano, ele vai acontecer nos anos seguintes. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa questão de metodologia de alfabetização, que não é uma metodologia que vai adiantar, você precisa de outros estímulos para que a criança seja letrada. A criança ser letrada não é a criança ser alfabetizada. Então, vamos deixar aqui esse quebra-cabeça.
e eu vou mostrar para vocês como é um quebra-cabeça, que seriam as pecinhas que você dá para a criança lá no primeiro ano, no momento de alfabetização, porque depois não adianta mais ser mais difícil dela absorver. Então são as pecinhas que você dá, se você mescla os métodos e se você sabe qual é a hipótese e o que ela precisa naquele momento, o que acontece com essas pecinhas na cabeça dela. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho o quebra-cabeça, que vai representar a cabecinha da criança que está letrada. Então, como vocês veem, ele tem peças diferentes, porque além da informação que a criança teve... Ainda não. Esse é aqui assim... Além da informação que a criança teve em relação... Esses daqui são mais difíceis, gente. Você vê que é mais complexo eu montar esse do que o em branco, embora tenha figura. As informações que a criança teve, se você mescla os métodos, se você não usa apenas um, se você faz uma alfabetização híbrida, ou seja, com mesclagem, as informações que você dá para a criança não são apenas em branco. Elas têm a parte da letra, mas elas têm uma informação a mais, porque você está acrescentando estratégias. Então, quando você dá um método global, no momento que ela precisa, e quando você dá um método fono-visio-articulatório, no momento que ela precisa, ela consegue juntar as informações. Então, ela não tem somente aquele método cru, porque o método, ele privilegia quem está dando, ele torna fácil a quem está dando, mas não quer dizer que o resultado mais à frente seja satisfatório. Então, olha a diferença. A criança que recebeu apenas um método, a criança que recebeu o estímulo de vários métodos, ela consegue formar elementos necessários ao letramento. O que seria esse letramento? Vou explicar aqui, vou voltar na receita. Quando você dá o estímulo de vários métodos e você trabalha esses métodos, o que o ovo faz com o chocolate, o que a farinha faz quando você junta o ovo com o chocolate, de que forma que você vai usar isso dentro de um texto para leitura escrita, você tem a parte mais legal aqui desse cartaz, que é o modo de instrução. Quando você dá vários métodos, a criança tem essa parte na cabeça dela naturalmente, porque essa parte dos modos de instrução, o como fazer, é o letramento da receita. Então, só os ingredientes separados, eles não fazem a receita. O que faz a receita mesmo dar certo são as instruções. Então, você letra a criança, você faz o letramento quando você dá essa parte. Ou seja, quando você mistura tudo e ensina como utilizar, como eu uso e quando eu uso a questão do ver a boca, quando eu uso e como eu uso a questão de leitura memorizada. Então isso é de extrema importância. Então eu espero que vocês tenham entendido, foi um vídeo extremamente complexo para eu fazer. Vocês viram que tem várias peças, ele foi feito em várias partes, porque eu precisei ficar articulando as peças. Mas eu espero que vocês tenham curtido a informação. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou super assim aberta a poder responder. Deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo, porque essa questão de método ela está muito urgente no Brasil, porque está uma guerra de métodos. Guerra de métodos, na verdade, é guerra de pessoas, porque uma acredita em uma coisa, outra em outra, mas nenhuma está privilegiando o aluno. Então a gente não deve ter uma questão de guerra de métodos, a gente tem que ter uma questão de guerra de aprendizagem. E que não seja uma guerra, na verdade, mas sim uma análise. Porque o que o Brasil precisa são professores que analisem a aprendizagem do aluno e saibam como utilizar. Não professores que guerreiem, que é obrigado a dar tal método, porque você tem que enfiar a goela abaixo do professor e aquele método tem que ser o certo porque ele é mais rápido e vai mostrar taxas enganosas, ou seja, que vão enganar a população em relação às taxas de analfabetismo no Brasil, porque vai ser um analfabetismo funcional e não crianças realmente letradas.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!